convido os irmãos para nós lermos uma passagem da Bíblia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 41. O tema dessa mensagem é: quem é o gigante que está te afrontando? É bem conhecida essa passagem, mas nós vamos refletir, nós vamos ter um aprendizado do que o Senhor vai nos dar nessa noite. Todos já encontraram? Quem é o gigante que está te afrontando? É o tema da pregação, Carol. Vamos ao 41. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apresentou deixando as suas fileiras, correu de contra o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Até aqui, queridos. É uma passagem muito conhecida de todos nós, né? A maioria das pessoas, até que não são evangélicas, elas gostam muito para fins de estratégia. Até em aula de administração eles apontam como uma pessoa estrategista. Davi é uma pessoa estrategista. E nós vemos aqui todo um cenário quando o pai de Davi, ele disse assim: olha, você vai lá levar o alimento para os seus irmãos, que determinou os detalhes do alimento. E aí Davi deixou no pasto, né, uma pessoa cuidando. Só que havia todo dia, o exército de Israel era afrontado, queridos. Todo dia aquele gigante, a Bíblia fala, de manhã e de tarde, ele ia afrontar o exército de Israel. Por acaso tem algum homem aqui que está disposto a me enfrentar? É porque o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. E ele vem com toda essa astúcia para os filhos de Deus. Irmãos, o exército de Israel amarelava para esse filisteu. Segundo os estudos, ele tinha quase 3 metros. 3 metros. Então ele era guerreiro desde criança, ele era treinado. E por conta disso, o exército de Israel, ele estava com medo.
totalmente acuado por aqueles gigantes que se apresentavam todos os dias afrontando, é a palavra, afrontando. Eles ficavam de um lado, no Vale de Elá seria a guerra. Mostra aí, Carol, o Vale de Elá, onde seria a guerra, se eles fossem lutar coletivamente. Está aí o Vale de Elá. De um lado ficava Israel e de um lado ficavam os filisteus. Ficavam só de stand-by, porque se houvesse um confronto coletivo, eles iriam. No entanto, os filisteus usaram da estratégia. Não vamos mandar só um para afrontar, porque eles não vão guerrear contra uma pessoa. É até covardia, porque eles prevaleciam das qualidades daquele gigante, que ele era bastante treinado para lutar e para ganhar a guerra. Então, eles eram acuados. Todos os dias, o exército de Israel fazia as fileiras, ficava ali de stand-by, porque eles poderiam guerrear coletivamente. No entanto, a Bíblia diz 40 dias, tá, querido? 40 dias. Aquele gigante ia lá afrontar. E o povo amarelava, como eu já falei, tinha medo deles. E caiu exatamente quando Davi foi levar o alimento para os seus irmãos. E ele viu. E quando ele viu, ele disse: quem é esse incircunciso? Porque o inimigo nós não podemos tratar ele de bem, não. Tem nomes aí, vários adjetivos. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E aí as pessoas começaram a falar para ele: olha, ele é um gigante que vem todos os dias afrontar o povo de Israel. E gerou a curiosidade em Davi. O que acontece se a pessoa ganhar a luta contra esse gigante? E aí as pessoas disseram para ele: olha, essa pessoa, se vencer esse gigante, ele ganhará riquezas, casará com a filha do rei Saul e os seus pais deixarão de pagar impostos. E Davi perguntou de novo para outras pessoas e houve a mesma resposta. Eu vejo aí Davi uma oportunidade, né? Porque ele era uma pessoa corajosa. E aí ele disse: pronto, totalmente eu vou vencer. E aí levaram até Saul, o corajoso, né? O adolescente. E quando Saul viu, ele disse: não, você é muito criança, você não vai ter condições, ele é guerreiro desde sua infância, você não tem a mínima chance. E aí Davi disse assim: não, quando eu estava lá no pasto, o urso foi querer comer a ovelha e eu fui lá e tomei da boca do urso. E quando o outro, eu lembro, o leão, né, foi querer tomar, eu fui lá e tirei. Então ele se demonstrou muito corajoso. E aí Saul disse: bom, nós não temos a perder, se bem que ele foi um pouco assim, irresponsável, né? Porque ele poderia colocar o exército todo para perder, para ser escravo dos filisteus. E aí Davi foi, e engraçado, né, que Saul deu ainda a sua armadura para Davi. E Davi, ele disse: eu não gosto disso aqui não. Né? Aí, irmãos, eu vejo assim a estratégia. Por quê? Porque Davi não foi do nada que ele encontrou aquelas pedras, não. Aquela funda, ela era uma arma de guerra. Porque quando o exército ele se colocava em fileira, haviam três pelotões. O primeiro pelotão era a cavalaria. A cavalaria, onde ficava os carros e os cavalos, e as pessoas lutavam de cima com as espadas. O segundo pelotão era a artilharia. E a artilharia, eles eram especialistas em arco e flecha e funda, tá? Então a funda ela era uma arma de guerra.
E por último veio a infantaria, que eram as espadas, escudo, combatiam de combate corpo a corpo. Eram 3 pelotões. E aí eu tenho certeza que Davi não foi aleatoriamente lá no rio pegar essas pedras. Ele analisou qual seria a arma daqueles 3 pelotões que ele utilizaria para vencer esse gigante. E foi quando ele usou a arma da artilharia. Agora, irmãos, uma coisa interessante, que Saul, ele era da tribo de quem? De Benjamim. E eles eram especialistas em funda. Então, Saul, ele treinava com certeza o exército com funda. Lá em 1 Samuel, pode colocar aí, Carol, aquela referência, que vai certificar de que ele era especialista, porque ele era da tribo de Benjamim. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras, em atirar flecha com arco. Eram os irmãos de Saul benjamitas. Olha só, não seria Saul para vencer o gigante com a funda? Sim ou não? Pela lógica, pelo treinamento, porque Davi não tinha nenhum treinamento. Mas com certeza ele foi estratégico. E por que Saul não foi a pessoa que Deus usou para derrubar o gigante? Por quê? Olha só, quando nós lemos sobre o término do reinado do profeta Samuel, a Bíblia diz que Saul era uma pessoa que sobressaía entre os demais. Ele tinha uma estatura grande, ele era bonito, ele era de aparência bonita e ele sobressaía. Mas ele não teve nenhuma atitude, pelo contrário, ele já estava totalmente amedrontado. Mas sabe por que Saul não fez isso? Porque a presença de Deus já tinha se retirado dele. E quem estava com a unção era quem? Davi. Então o Senhor utilizou a pessoa que mais se identificava com ele. Porque Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor pela sua desobediência. Então ele era especialista em funda. Saul, vocês estão entendendo, querido? Já estão entendendo? A estrutura do exército que tinha, os que lutavam, eles eram tão habilidosos, tanto na mão direita como na mão esquerda, e com a funda. Aí que nós percebemos que quando Davi ele diz para Saul que ele vai, em nome do Senhor dos Exércitos, Saul diz, então tudo bem, você pode ir. E ele foi na coragem, porque ele já tinha a unção de Deus. Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. E Saul já tinha perdido a unção. Porque quando o crente ele tem a unção de Deus, as coisas se tornam diferentes na vida dele. Amém? Glória a Deus. E aí ele foi para a batalha, enfrentar o gigante que estava ali afrontando o exército de Israel. E aí quando o Golias disse assim, esse menininho aí, esse adolescente, não tem outro não para vocês mandarem para mim, isso aqui é uma afronta, né? A Bíblia não diz, mas a gente imagina, porque ele amaldiçoava Israel, com palavras baixas, de baixo calão, chamava as palavrões. E aí Davi disse, olha, você vem com lança, você vem com todo esse aparato aí, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Porque nós somos, todos os dias, confrontados com tantas coisas, com tantos gigantes na nossa vida, que muitas das vezes nós não temos nem voz mais para clamar. Parece que a nossa voz já acabou. Mas quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos o como Deus alimentou a fé de Davi para vencer esse gigante, para mostrar que uma pessoa que utilizou uma ferramenta super inferior
Mostra aí, Carol, aí, olha só a ferramenta de Davi. Gente, como é que ele ia vencer um guerreiro treinado com essas ferramentas? Somente a estratégia de Deus, com certeza. Então, o que ele fez? Ele avançou e foi. Porque ele não quis usar a arma de Saul, o aparato que Saul usava. Porque, queridos, cada um de nós temos as nossas armas. Eu nunca vou poder lutar com as suas armas. E cada um de nós devemos ser estrategista em utilizar as nossas armas. Porque tem momento na nossa vida que a gente diz, eu não sei, Jesus, olha, é contigo. Já acabou meu latim, não tenho mais nem saliva para orar, né? Porque nós temos as nossas limitações. Mas é aí que o Espírito Santo ele vem, ó, e nos ergue. E diz que nós temos as ferramentas sim, que nós temos 2 joelhos para dobrar, que nós temos uma voz para clamar ao Senhor Deus que é soberano sobre todas as coisas, que nós temos um jejum para desfazer as obras do diabo, que ele vem com insight, você não pode perder, você vai vencer. E foi exatamente isso, queridos, que Deus com certeza, porque ele já estava com unção. E a unção faz diferença. E a unção não é nada mais, nada menos do que a presença de Deus na vida do crente, qualificando ele para alguma coisa. É a presença do Senhor que nos qualifica. Porque às vezes nós estamos tão jogados, tão cansados, não temos mais força para nada. Mas a presença do Senhor nos levanta, nos faz cantar, nos faz ser mais do que vencedores, como diz Paulo, porque essa palavra, ela prevalece na nossa vida, que nós somos mais do que vencedores, e nós temos que falar para o inferno, para aqueles que vêm contra nós, para a nossa vida. Nós temos uma identidade diante do Senhor, mais do que vencedor é a nossa identidade. E aí, houve o duelo, como todo mundo já sabe, houve o duelo, e o que ele fez? Pegou a pedrinha lá, né, rodou e puf. Detalhe, Golias, ele não morreu na hora. A pedra perfurou a testa dele, ele caiu, né? A Bíblia fala que ele caiu. E aí Davi, como não tinha espada, tomou a espada dele e cortou o pescoço. Foi aí que exatamente ele morreu. Por quê? Porque ele apenas caiu, né? Todo aquele porte dele, aquele glamour que ele ostentava para vencer o exército de Israel, mas nós sabemos que o Senhor dos exércitos, ele está conosco, e nós somos a Israel espiritual, e ele, pronto, matou. Porque, queridos, o que eu quero levar vocês a meditarem nessa noite, nesse texto? Porque nós temos algo em nós que não é nosso, que é a presença do Senhor. E quando a presença do Senhor está em nós, faz nós estarmos aqui mesmo atribulado, mesmo triste, às vezes vem cambaleando, mas nós temos a presença de Deus, que é um polivitamínico do céu. Eu costumo dizer de vez em quando, Senhor, estou precisando de um polivitamínico do céu, por favor. Me dá um polivitamínico, porque eu estou sem forças, porque eu não tenho mais como clamar, eu não tenho... Porque, queridos, por que não tem luta que alguém está isento assim, lightzinho, não tem tribulação, está todo mundo na bênção. Não tem nenhum confrontozinho, nenhum gigante aí, não tem nada, tá ok? A igreja do Liberdade 1, sim ou não? Yes ou no, como diz em inglês, né? Então nós precisamos saber o Deus que nós servimos, porque Davi, ele tinha experiência com Deus, ele tinha experiência com o Senhor, ele era um adorador, e tudo isso faz diferença na nossa vida, quando
quando nós adoramos ao Senhor. O próprio Saul endemoniado, era Davi que ia lá tocar a sua harpa para o demônio sair. Ele era um adorador. Então, qual é o que nos tem confrontado nesses dias? Que tem tirado a nossa paz, que tem tirado a alegria da nossa vida. Queridos, nós podemos perder tudo, menos a alegria da nossa salvação. Nós não podemos dar lugar à tristeza. Hoje eu me maravilhei quando Deus usou a pastora Dorinha para falar, porque eu estava aqui, eu estava quase gritando no meu espírito de ver a igreja inerte. E quando ela falou, eu senti que o Espírito Santo testificou. Ele quer, independente do que você, do que eu esteja passando, vive em alegria. Paulo estava quase para ser guilhotinado. Ele diz, alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. E eu vejo aqui, queridos, um ensinamento muito profundo para nós. Porque não importa quem é o gigante que está nos afrontando, que está todos os dias, quando nós acordamos, ele está ali, em cima de nós, está na nossa vida, na nossa casa, nos confrontando como se nós fossemos pessoas aquém. Mas nós não somos pessoas aquém. Ou quando Davi diz assim, quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? Olha a força dessa palavra. O exército do Deus vivo. Nessa noite existe aqui o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo, do Deus poderoso, que nós podemos passar pela prova, podemos passar pelo vale, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não tem para ninguém. Aí você diz, irmã Rosa, é muito fácil você falar isso porque você não está passando por prova. Só Jesus é a minha pastora que sabe. Por quê? Porque nós, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser sim, confrontados. Nós vamos ser, o inimigo vem com tudo para cima de nós, como um rolo compressor para passar por cima de nós, na nossa família, nas finanças, qualquer área da nossa vida, nós sempre vamos ter um confronto. Mas olhando para essa palavra, nós vemos que quem confia no Senhor jamais será decepcionado. Quem tem a presença de Deus na sua vida sempre fará diferença em qualquer circunstância. Quem tem a presença de Deus, e Davi já tinha a presença de Deus, ele já tinha sido ungido para ser o futuro rei de Israel. Mesmo que depois de muito tempo ele passou a ser o rei, mas ele já tinha a presença de Deus. Queridos, e eu aprendi algumas coisas, anotei algumas coisas aqui diferentes para nós aprendermos com essa palavra. A primeira coisa, enfrentar o problema de frente. Quem é o gigante que está nos afrontando? Nós vamos fazer que nem Israel? Eu não, tem esse daí. Não. É fazer ali um tete a tete. Vem cá, deixa eu te mapear. Eu estou falando isso por experiência vivida. A melhor pregação é aquela que nós vivemos. A melhor pregação é aquela que não é copiada de ninguém, mas é falada da nossa própria vida, naquilo que nós vivenciamos com o Senhor. É pegar nosso problema e dizer, vem cá, deixa eu te mapear. E ver os detalhes. Criar uma estratégia. Qual é a estratégia que eu tenho? Davi, ele não quis aquelas armas lá de Saul. Ele, com certeza, deixa eu olhar, pelotão 1, cavalaria, pelotão 2, artilharia, viu a funda. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é com o insight que o Espírito Santo deu, com certeza ele teve essa estratégia vinda do céu. Não foi dele. E ele olhar o problema, analisar o problema e colocar a luz da palavra de Deus.
Chamar o Espírito Santo para dizer, por favor, me ajuda, porque eu não sei mapear isso aqui não. Eu não sei por que está acontecendo, eu não sei. É o que muitas das vezes nós dizemos. Eu não sei mais nada, Jesus. Não sei mais nada não. Enfrentar o problema de frente. Criar estratégia. De que forma nós vamos vencer? É financeiro? De que forma eu vou resolver essa situação financeira? Como é que eu vou pagar as minhas contas que eu estou endividada, não tive controle? Jesus me perdoa, prometo que eu vou me consertar, porque muitas das vezes nós precisamos, nós atribulamos Jesus para resolver o problema que nós fizemos. E nós temos que reconhecer que quem tem culpa desse problema acontecer somos nós. Pedir ajuda de Deus. Ver uma estratégia de que forma nós podemos alcançar algo para resolver esse problema. Segundo, não existe vitória sem luta, queridos. Não existe. Todas as pessoas que seguiram a Jesus, que seguem a Jesus ainda, elas estão diariamente numa luta acirrada contra o sistema, contra o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por conta disso nós temos que estar lutando, buscando a Deus para ter estratégia, como eu falei anteriormente. Não existe luta sem vitória, não existe. Não existe nenhum esforço para me vencer uma luta e não ter um resultado. Eu tenho que mensurar os resultados das minhas batalhas. Eu faço muito isso. E quando eu não consigo, eu digo, Jesus, onde foi que eu errei? Meu planejamento estratégico está aqui. Eu estou com esse problema. Me revela. Tu és o Deus de revelação. Tu és o Deus da revelação. Espírito Santo, tu é o mesmo ontem, hoje, serás eternamente. E nós somos teus profetas, como a Bíblia diz. Nós somos pessoas em que o Espírito Santo revela o profundo de Deus, para nós entendermos a nossa situação. Um outro detalhe, Deus ele não usa aqueles que são fracos, ele usa os corajosos. A gente percebe que quando Davi chegou lá, quem é esse daí mesmo, hein? Deixa eu ver. Eu vou lutar. Quantos daquelas pessoas, até os irmãos dele estavam lá naquele exército? Sério, você vem aqui só para atrapalhar, menino? Vá-se embora lá cuidar das ovelhas. E ele disse, não. Eu não vou, eu tenho coragem. Então, Deus usa a nossa coragem para vencer as nossas próprias batalhas. Porque se nós formos medrosos, nós não teremos vitória. O que aconteceu quando o Gideão selecionou aquelas pessoas? Quem é medroso, pode sair, pode ir embora. E todo mundo foi, muita gente foi embora. Então, Deus usa a nossa coragem para nós vencermos os nossos gigantes, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Deus usa os improváveis. Que muitas das vezes alguém vai dizer para você, para de orar, menina. Vai lá no centro de Macumba, que lá resolve mais rápido, né? Para de orar por essa pessoa, para de clamar, vai para o círculo de oração, vai não sei para onde. Nos tratam, nos subestimam muitas das vezes. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu já fui subestimada por muitas pessoas até na igreja mesmo. Não dá para ser líder de círculo de oração, a família está toda desregrada, ora, e não acontece nada. E eu disse, Jesus, e aí? Isso não é para mim, não, isso é para ti. Essa afronta aí não é para mim, Jesus, é para ti. Então, ele usa os improváveis, aqueles que as pessoas acham que são fracas, aqueles que acham que as pessoas não têm posicionamento diante de Deus. Davi, os irmãos dele consideraram como improvável. Sai daí, até o próprio Saul. Tu é menino, tu não tem experiência na guerra, volta para tua casa.
Ou seja, Deus ele usa não a nossa capacitação, mas Ele nos capacita. E todas as nossas batalhas que nós estamos enfrentando, o Senhor tem nos dado capacitação sim para nós vencermos. Nós não somos pessoas aquém. Nós temos o Senhor dos Exércitos na nossa frente. E Ele nos capacita para vencer as nossas batalhas, os nossos gigantes. Cada um tem a sua própria arma, já até falei. Saul tinha dele, mas eu e você devemos procurar as nossas armas. Para me vencer o meu gigante, quais são as minhas armas? Será que eu tenho que descer 7 horas? Né? O Senhor fala. Desce aí nessa causa 7 horas. Eu estou me adequando ainda. Eu estou me adequando a essas 7 horas, que não é fácil. Desce. Mas, Senhor, desce. 7 horas de oração e jejum. Ora mais pela madrugada. Busca mais a minha presença. Se humilha, rasga esse coração de pedra, esse coração petrificado. Quais é as armas que nós temos para vencer? O Senhor, Ele nos qualifica para vencermos as nossas batalhas. Nós não somos pessoas desorientadas, que não temos um direcionamento. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá essa direção. Então, cada um tem a sua própria arma. E essa arma quem dá é o Espírito Santo. Que nós podemos lutar, que nós podemos batalhar no reino espiritual, porque nós não enxergamos o reino espiritual, mas o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos direciona, ele nos mostra, como eu já falei, ele nos revela sim. Quem pensa que a revelação de Deus era somente para o passado, está enganada, porque a nossa vivência com Deus, ele traz revelação sim para nós. E até visível, tá, queridos? Não é coisa do passado, não. Revelação, profecia, é o nosso presente, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, e é para os nossos dias, e o Espírito Santo, ele quer uma igreja que seja adornada com os dons espirituais, e isso só vai acontecer quando a igreja se prontificar a ser qualificada pelo Espírito Santo. Então, cada um tem a sua própria arma para vencer. Qual é o seu gigante? De que forma você vai vencer? Qual a arma que você tem? É mais oração? É mais jejum? É mais leitura da palavra? É mais submissão? É mais conserto? É mais obediência? Que o Espírito Santo fala isso em nós. A obediência. Davi, ele obedeceu o pai dele quando ele disse, você vai levar prontamente. Ele deixou as ovelhinhas lá com guarda e foi lá fazer o trabalho. A obediência também nos faz derrubar os nossos gigantes. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo, mas a nossa vida está toda desregrada em desobediência ao Senhor. Em desobediência à nossa liderança, em desobediência dentro de casa, as pessoas, os conflitos que acontecem, a nossa língua é maior que o nosso corpo. Então, a obediência a Deus, quando eu falo obediência, eu estou falando de vários fatores que nós temos que olhar na nossa vida. Em que parte eu estou sendo desobediente? Porque a obediência é uma das armas contra os nossos opressores, contra o nosso inimigo. Glória a Deus. A presença de Deus é que faz a diferença. Eu já falei que faz toda a diferença na vida do crente. Porque se nós não tivermos a presença do Senhor em autenticidade, porque muitas das vezes nós somos religiosos. Nós temos que cumprir, deixa eu ir para a igreja, porque senão a pastora vai ver que eu não fui, já vou me dar bronca. E pego a minha Bíblia. Eu não tenho aquele amor à presença de Deus. Quem não veio terça-feira perdeu. O estudo que a Adriane deu sobre
Quem é Jesus? Por quê? Porque quando nós amamos, e eu falei, quem é Jesus para mim? O amor da minha vida. Porque quando eu tenho Jesus como o amor da minha vida, eu deixo de ser religioso. Eu vou obedecê-lo, ele vai ser o meu Senhor. É uma diferença que eu sempre falo, ter Jesus e ser de Jesus. Quando eu tenho, eu não me importo com ele, com as atitudes que eu tenho. Agora, quando eu sou dele, eu devo considerar que ele é o meu Senhor. E é uma das armas para vencer a adversidade e a obediência. A presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Moisés lá, ele disse assim, o Senhor disse, olha, você vai e tal, leva o pessoal, ele disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E Davi tinha a presença de Deus, é tanto que logo mais ele vai dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha autenticidade. É só você ler os salmos, ver. Eu amo a tua lei. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. É um sentimento de amor. Isso é uma arma poderosa, porque a presença de Deus, ela está diante de nós, ela está dentro de nós, para que nós possamos usufruir dessa presença e fazer a diferença. Porque hoje, queridos, muitas das pregações são as pregações que chamamos de coaching, né? Aquela que você não vai sofrer, só bênção, que receba. As triunfalistas, que não existe luta. Não existe que essa luta que você está passando não é sua sim. E é nela que você vai ser forjado para vencer o gigante que está te incomodando. Você vai ser forjado sim, é nessa luta. Essa luta é sua sim, não é de ninguém. Então, as pregações triunfalistas hoje, elas têm acabado com a vida de muitos crentes, até os louvores. Os louvores que só é para pessoas. Receba. Tem vários aí que quando eu ouço, eu me retorço todinho. Por quê? Porque são triunfalistas, só falam para pessoas, a vitória das pessoas, e não falam da presença de Deus, que é mais importante. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós temos vários motivos de dizer que o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele não nos abandona. O sistema está aí com as suas leis, com o que eles implementam, mas nós temos aqui a lei do Senhor todos os dias, para dizer que nós somos mais do que vitoriosos, que esse gigante, qual é o gigante? É uma enfermidade? É o filho que está encantado pelo mundo? É financeiro? Qual é? Sempre vai ter. Cada um de nós temos um gigante todo dia, que nós precisamos vencer, e nós precisamos saber qual é a estratégia, como nós vamos vencer. Porque a Bíblia diz, querido, que o Senhor Jesus, que todas as vezes que ele via uma pessoa que estava doente, ele se compadecia. Porque o nosso Deus é um Deus de sentimento, ele se compadece sim. Ele vê as tuas lágrimas, você pensa que ninguém está vendo, mas as suas lágrimas estão sendo recolhidas. E no momento certo, ele vai mandar resposta para você. O nosso Deus não é um Deus a quem, ele é um Deus de amor, ele é o próprio amor. Aleluia, Jesus. E uma certa irmã me disse que ela teve uma visão do Senhor. Ela chorava tanto, ela dizia, ele é o próprio amor, não existe. Ao olhar para ele, a gente cai porque ele é o próprio amor. Então, todas essas nossas adversidades, tudo que nós estamos passando, o Senhor está vendo sim. Ele está colhendo as lágrimas, ele está colhendo as orações.
E Ele vai dar resposta, sim, porque Ele é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta. Ele jamais vai deixar um filho seu sem resposta. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da busca constante. O Senhor mesmo nos incentivou a sermos pessoas perseverantes. Imagine se Davi fosse afrouxar, como diz a nossa linguagem, né? Afrouxar a mão, não vou querer não. Mas a intrepidez, e essa intrepidez, ela não é nossa. Essa intrepidez para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas batalhas, ela é proveniente do trono de Deus através do Espírito Santo de Deus. Não é nossa. Ai, graças a Deus eu venci, não. Primeiramente, obrigado pelas orações. Isso faz toda a diferença. Quando a igreja é uma igreja intercessora. E segundo, pelo que eu busquei diante do Senhor. Nós vemos também, querido, de uma coisa que Davi, ele foi muito claro em dizer, todas as vezes que nós lemos as passagens dos Salmos, como ele se humilhava na presença de Deus. É uma arma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, tira esse espírito molengão de dentro de mim. Tira esse espírito sem fé. Ajuda-me na minha falta de fé, em outras palavras. Ou seja, o Senhor, Ele está ouvindo sim a tua oração. O que eu quero dizer nessa noite que nós vamos ter resposta. Nós vamos ter resposta aqui nessa igreja e resposta muito consistente. É o rema de Deus nesse momento. As respostas virão consistentemente. Quando nós realmente cremos quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que está posicionado no seu trono de glória, não é porque Ele é um Deus, Ele é um Rei, que Ele não se compadece das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas causas. O gigante que eu estou enfrentando, eu creio que ele vai cair por terra. Vai cair por terra, sim, porque nós cremos no Senhor dos Exércitos, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que está diante de nós. Nós estamos nas batalhas, sim, mas quem está na frente da nossa guerra é o Senhor. Queridos irmãos, vamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança no Senhor, porque todas as adversidades virão, e quando termina uma, qual é a próxima? Quando termina, tem vezes que vem tudo de uma vez, né? Que vocês, meu Deus do céu, tenham misericórdia. Mas o que eu quero dizer nessa noite? Que o Senhor, que foi com Davi, lá naquele lugar, no Vale de Elá, para vencer a batalha, aí significando, né, o tamanho do gigante e a pequenez dele. É como se fosse nós também. Nós temos o Senhor aqui, com certeza, estava visível, porque no mundo espiritual, com certeza, tinha anjos aí lutando nessa batalha. Com certeza, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós cremos na existência de coisas que não existem. Nós cremos num Deus que batalha pelo seu povo. Nós temos visto respostas de orações. Nós temos visto as intercessões. Deus mandando resposta. E eu me alegro muito porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que Ele está ali ouvindo o clamor do seu povo. O clamor, eu passei um mês, disseram que era influenza, né, que me pegou aí, não sei se eu fiquei prostrada. E eu disse, meu Deus, tenha misericórdia, não vou para a igreja, que o ar-condicionado espirra, e muito prostrada, e muito debilitada, não tinha força nem de me levantar. Mas sabe o que era interessante, queridos? Eu ouvia clamores pela minha vida.
Eu ouvia, como teve um momento que eu vi, olha, os irmãos estão orando por mim. Porque nós temos que interceder pela vida de cada um de nós. Nós temos os nossos gigantes, as nossas batalhas, os que nos confrontam, mas o bom é quando nós temos uma igreja que segura na nossa mão, no momento mais difícil que nós precisamos. Isso sim é unidade. E eu ouvia dizer Jesus. E eu queria dizer, Senhor, eu quero ficar boa antes da campanha. Me dá esse privilégio para me restabelecer. Eu emagreci uns 5 quilos. Estou só cabeça, né? Porque a cabeça grande, só parece a cabeça. Me dá condições. E para a glória de Deus, quando vem a campanha, eu vi minha lerdinha assim, mas eu estava aqui. E vou estar em nome de Jesus durante toda a campanha. Por quê? Porque nós não olhamos para a nossa dificuldade para nos tirar da presença de Deus. Porque cada luta é uma vitória. Cada luta que nós temos, não existe vitória sem lutar. Cada luta é uma vitória. Igreja, pode ficar de pé.